Esse quadro, esse local do desconforto, esse local onde nós não gostamos de estar e que volta e meia a gente se encontra, seja a dívida, seja um problema de relacionamento, seja lá o que for, ele é algo também provocado por nós. E nós negligenciamos isso. E a gente precisa também estar atento a isso, ao que nos leva a determinadas situações com as quais nós não gostaríamos de estar vivenciando novamente. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. E o episódio de hoje é muito especial, porque nós vamos comemorar o Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, eu gostaria que vocês ficassem conosco até o final. Hoje eu trouxe o Jorge Esteves, ele é um consultor empresarial que incentiva muitas mulheres, por isso que hoje ele está aqui para representar que também os homens também podem nos impulsionar e nos ajudar a crescer na nossa área. Então, vem com a gente, Jorge, seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Compartilhe um pouco da sua história. Bom, boa tarde, pessoal. É uma coisa muito interessante da gente estar aqui nesse dia tão significativo e eu, de alguma forma, como homem, estar aqui e poder falar um pouco daquilo que eu aprendi com as mulheres, daquilo que eu aprendi no dia a dia, daquilo que eu vivo no meu trabalho e, principalmente, quando a gente fala assim, a consultora empresarial, nada mais, nada menos, também é um espaço também de aprendizado, onde a gente, na verdade, acumula tantas experiências. E estar aqui com você hoje, Jaque, e com o seu público é muito importante, porque a gente vai falar também a respeito de tantas oportunidades que a gente vê e a gente quer cada vez mais que as mulheres ocupam esse espaço. E eu fico muito honrado de ter sido convidado, de estar aqui e que o meu trabalho, de alguma forma, possa ter contribuído com a trajetória de algumas delas. Com certeza contribuiu. E eu sou uma delas, tá? Para quem não sabe, dia 19 de novembro é dia do empreendedorismo feminino. Então, nós estamos fazendo essa gravação em homenagem a esse tempo em que cada vez mais as mulheres estão ocupando seu espaço. E o Jorge nós temos um carinho especial por ele, não só eu, mas um grupo de meninas. Eu já até comentei aqui no podcast que a gente faz parte de um grupo onde o Jorge nos uniu. Então, assim como eu, outras meninas conseguiram ser unidas através desse grupo. E o podcast, para quem não sabe, né, saiu de uma dessas reuniões, né, Jorge? Essa intenção de provocar sempre a gente ali a sair da nossa zona de conforto. Então, o Jorge, com esse trabalho maravilhoso que ele tem feito há anos, então tem uma experiência vasta aí, né? Tanto no público masculino quanto o público feminino. E eu até queria aproveitar para perguntar para você qual é a motivação, o que te motiva a fazer o que você faz, da forma que você faz. Olha, na verdade, tudo surgiu como um trabalho. Mas quando a gente começa a pensar que quando a gente ama o que a gente faz, tudo passa a ser mais, né, prazeroso e fazer muito mais sentido, a gente está mais aberto a isso. E conforme eu fui lidando com mulheres empreendedoras que venceram dificuldades, e também aquelas que estão vencendo dificuldades ainda, eu fui vendo similaridades nesse processo de transformação. E tudo isso me fez resgatar também a minha própria trajetória. Dentro dessa trajetória, eu pude também lembrar da minha mãe, lembrar das minhas irmãs, ver o espaço de tudo da minha família, olhando as minhas filhas, minha esposa, vendo tudo isso e começando a olhar e pensar assim, caramba, quanta transformação que já foi conseguida aqui dentro desse entorno, mas eu preciso também compartilhar isso. E, ao mesmo tempo, o que mais me chama a atenção é que no trabalho com cada uma delas, porque todas elas foram frutos de um trabalho de consultoria, um trabalho, muitas das vezes, até que surgiu de uma palestra, de um seminário, alguma coisa assim, ou de um trabalho junto. Em todas elas, principalmente desse grupo que a gente está falando, que são cerca de 16 mulheres, cada uma delas tinha uma similaridade com a outra. E com todas elas eu falava assim, você precisa conhecer outras pessoas, você precisa... E eu não tinha esse formato pronto. Não era uma coisa que surgiu assim, foi extremamente planejado, eu estava há anos planejando isso, mas eu senti uma vontade muito grande de unir vocês, de colocar vocês para se ouvir,
de colocar vocês de uma forma que vocês estivessem num espaço de confiança, num espaço controlado, onde vocês pudessem também desabafar, colocar as suas questões e aprender umas com as outras também. Na verdade, todo o conteúdo que foi utilizado, ele foi utilizado mais para gerar essa aproximação, e a gente foi trabalhando outros conteúdos depois. Mas o mais forte dessa história toda é o que vocês se tornaram. É como vocês vieram a se ajudar, como vocês são importantes umas para as outras. Vocês criaram uma família, né, de mulheres que se apoiam. E hoje eu me sinto até desnecessário diante desse grupo, diante do poder que vocês têm. Mas que vocês possam também gerar outros grupos, né, provocar outros grupos, identificando essas potencialidades. Porque hoje até é aniversário de uma muito querida, que é a Ana Paula. Parabéns. E é uma coisa assim, né, o quanto que cada um pode crescer, se mudar um pouco aquilo, como vê o mundo e como se percebe diante dele. E a importância de estar em conexão, né? Porque é uma coisa que eu aprendi no nosso grupo e também tenho entendido cada vez mais e tenho falado muito sobre isso aqui, que não adianta você querer empreender sozinha, porque o empreendedorismo muitas das vezes é solitário, mas ele não precisa ser sozinho. Se você se conecta com pessoas que têm ali as mesmas dores, às vezes estão passando pela mesma situação que você, ou já passou e consegue te orientar e te ajudar. Então, assim, sempre busque uma rede de apoio de alguma forma. Eu consegui, através do Unanimous Play, que foi o nome que o grupo desenvolveu depois dessa junção que o Jorge fez, mas eu também participo de outros grupos agora e incentivo sempre as meninas a participarem, a procurarem no seu bairro, onde você mora, algum lugar, alguém que ofereça esse tipo de serviço, alguma empreendedora que já tem uma fala muito de tentar se aproximar de outras e se unir, porque cada vez mais que a gente se ajuda, mais a gente cresce, mais a gente se conhece, pessoas como você e como tantas outras que falam muito sobre esse crescimento em conjunto, fazem toda a diferença também para que a gente saia daquela... Muitas das vezes está presa ali naquele emaranhado e não consegue sair de jeito nenhum. E aí o olhar de fora vem, te puxa e te ajuda a sair, muitas das vezes. Existem vários grupos e eu percebo que todos eles são oportunos de alguma forma. Uma característica desse grupo é que ele não foi um grupo criado para vender nada. Não foi um grupo criado para simplesmente se autopromover, mas para se conhecer. Então, a partir desse autoconhecimento, desse desenvolvimento, a gente começou a perceber que as atitudes começaram a mudar e dessas atitudes mudando, né, os comportamentos também foram, na sua sequência, sendo percebidos por todos, né? Quem não olhava para o seu espaço, quem não olhava para si, quem não olhava para o seu próprio talento, não reconhecia a sua própria força. E nós tivemos, né, nesse grupo, 3 reuniões fortes, 3 reuniões impactantes, onde nós procuramos trabalhar isso e promover essa autoconfiança também nas pessoas. Não só a questão do conhecimento, porque o conhecimento você acessa qualquer base de dados, aí você tem o conhecimento. Mas é como você vai lidar com o conhecimento e como você vai usá-lo a seu favor. E isso, nesse grupo, ficou muito forte. E cada vez mais eu espero que ele progrida, né, com isso. E ele foi só o piloto, né? O Jorge ainda tem muitos projetos de outros grupos assim. Desse grupo, é uma coisa que eu não, como eu disse, não era uma coisa planejada, não era uma coisa assim que há muito tempo eu tinha almejado, mas o que eu identifico nele é que é pouco. Tem muito, como eu trabalho em várias cidades, em alguns estados, eu percebo que isso tem que ir mais longe. Mais pessoas precisam conhecer-se, mais pessoas cada vez mais precisam desenvolver-se e acreditar, principalmente numa coisa: não estão sozinhas. Aquilo que você está passando não é algo que acontece só com você. Aquela violência, muitas das vezes, que você está sofrendo, não é só com você. Então, é importante que você ouça outros relatos também e veja também como foram encontrados caminhos, soluções. É lógico que não é nada para ser adaptado ou solução de um não serve para outro, não é isso. Mas para que você possa perceber que o mundo não resume-se ao seu problema, não resume-se à sua prisão, não resume-se àquele espaço onde as circunstâncias, alguns falam que isso é zona de conforto, não importa. Mas que naquele espaço que você se sente aprisionada e que o mundo é muito maior do que isso.
E que é importante a gente ver por trás desse muro que muitas das vezes nos aprisiona. E isso não é só para as mulheres, mas também para os homens também. Eu tive essa oportunidade agora, recentemente, de visitar uma exposição no Espaço Oi Futuro, que vai até fevereiro. Eu recomendo muito. Mas eu recomendo não só para as mulheres, né? Lá no Catete. Recomendo não só para as mulheres, mas principalmente para que elas vão com seus esposos, com seus namorados, com seus filhos, e vejam essa exposição que retrata o ambiente feminino, esse ambiente que precisa ser reconhecido e cada vez mais por elas. E em relação, aproveitando que você falou aí, em relação trabalha com mulheres e com os homens, qual a diferença que você consegue ver no sentido empresarial da mulher para o homem? Nível de dificuldade ou de facilidade que você consegue diferenciar de um eu pro vou outro? dizer que, embora as dificuldades sejam teoricamente, o mistério empresarial ele é o mesmo para qualquer um. A mulher, principalmente pelas suas várias tarefas que são autoassumidas, ela assume essas tarefas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, os homens não assumem essas tarefas. O que acontece? Ela tem essa tarefa que é embutida a ela de cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar disso. E ainda hoje, nós estamos no século XXI, nós vemos isso ainda. E de forma gritante, e ao mesmo tempo você tem, por outro lado, um movimento muito tímido com parte dos homens para assumirem seus papéis também dentro de casa e para dividir essas tarefas, para assumirem isso, porque é a casa de todos, é o lar, né? Esse lar ele precisa ser cuidado por todos. Mas, por todas essas questões que a gente fala, e aí eu tiro um pouco a questão das características masculinas e femininas, mas eu digo mais ainda em função com relação àquilo que toca e que tange ainda as mulheres, isso torna um pouco mais difícil. Mas nós temos os casos das mães atípicas, nós temos os casos aí de mulheres empreendedoras também de sucesso e de talento, que conseguem, lógico, também com rede de apoio e tudo, superar dificuldades, superar barreiras. Mas, principalmente, a principal barreira que eu vejo que elas precisam vencer, e o exemplo está nessas que venceram, foi porque elas quiseram. A partir do momento que se escolhe algo e se quer aquilo, dificilmente você não vai conseguir. Tudo depende da sua determinação, do seu planejamento, da sua força de vontade, do seu querer, da sua persistência, para você poder conseguir aquilo que quer. E é lógico que a gente não está falando aqui de nada extraordinário, como ganhar na Mega Sena, não é isso. A gente está falando das necessidades, das buscas, daquilo que as pessoas querem, mais objetivos das pessoas. Aproveitando esse gancho, então, que você deixou claro aí sobre, né, a dificuldade das mulheres serem sempre maiores que as dos homens em relação de carregar tudo isso, você como um representante, né, dos maridos, dessa rede de apoio também, que muitas das vezes alguns também não entendem direito. Então, eu não vou defender só as mulheres aqui, não. Também vou falar que também tem hora que elas são difíceis, porque também precisa compartilhar com o seu companheiro, né? E claro que tem companheiros que são avessos e que não vão te dar apoio. E se é algo que você realmente quer fazer, você vai ter que seguir em frente. Então, a gente fala sobre várias situações, várias mulheres que passam por várias situações diferenciadas. E aí, o que você diria, assim, nesse sentido? Acho que tudo... pode parecer algo tardio que eu vou falar, mas o que eu mais falo, né, e inclusive semana passada numa palestra que eu estava comentando, pedindo para algumas mulheres fazerem alguns comentários, e algumas não falaram, aquilo me doeu muito, porque a gente luta para que elas tenham seu lugar de fala e usem esse lugar de fala. Mas a questão toda, eu acho que vai um pouquinho antes, está muito ainda no sistema que não era uma questão da comunicação em si, mas é de se ver como um agente protagonista da sua própria mudança. E, ao mesmo tempo, ao se ver disso, de encorajar-se disso, de buscar isso, uma coisa que me chama a atenção também, e que eu não posso deixar passar, é que essa pessoa que muitas das vezes ela passa por dificuldades, ela não se vê apoiada para isso, muitas das vezes não está claro para ela o que ela quer.
E tem um outro fator que eu ainda reputo, que ainda talvez seja, aproveitando a pergunta, que ainda seja mais importante. É aquela relação de dependência do outro, da opinião do outro e assim por diante. É meio que uma aprovação. Então, o que eu estou querendo buscar é o seguinte, seja em qualquer relacionamento, o que é mais importante para homens e mulheres, ou logo que seja, é que haja uma relação o máximo que seja, o maior possível que seja, equilibrada, igualitária. Que não haja uma relação de dependência entre as pessoas, para que a sua voz seja sempre sim ou não, mas seja a sua voz. E eu me lembro que é uma coisa que eu falo há muitos anos, que se você quer ter independência, né, que você tenha autonomia. Que você banque as suas decisões, que você banque aquilo que você busca, que você corra atrás disso para que você possa, a partir daquele momento em que você esteja num relacionamento, quando você cria uma família, que esses papéis fiquem muito claros, para que você tenha sempre a sua voz. Porque agora, de fato, para muitos casos, é muito difícil você, de uma hora para outra, chutar o balde. Não, agora eu vou ter a minha própria opinião, vou fazer isso. Mas é um processo necessário, é um processo que é importante, mas que vai depender principalmente de como você promove a sua própria independência, o seu próprio lugar de fala. Pelo menos isso é que eu penso. Por exemplo, você já está há anos na área. Qual foi a maior evolução que você já viu, assim? A gente está falando, igual você falou agora, né? Muitas mulheres têm lugar de fala e na oportunidade de falar se calam. Então, assim, nesse decorrer dessas experiências, alguns casos que marcaram no sentido de você falar, nossa, como as mulheres evoluíram nesse pequeno período ou nesse longo período? Qual foi talvez a maior conquista que você pôde ver ao vivo? De pessoas que passaram por esse crescimento empresarial aí e se vê protagonista do seu próprio negócio. Eu poderia dizer várias, que uma a sua própria. A sua própria poderia dizer isso, mas essa foi uma conquista, né? Falando aqui especificamente da Jaque, conheço a Jaque já tem uns 3 anos por aí, eu acredito 2, 3 anos. E uma vez falando com ela falando do sonho dela de querer ajudar outras pessoas, de trabalhar, instruir e tal. E mesmo passando por várias dificuldades, mesmo passando por várias situações, está aqui hoje, né? Fazendo podcast. Em que número que está? Já está eu acompanho, perdi as contas, eu não estou anotando o número, não. E é legal que vocês, por essa oportunidade, né, de ser algo que está lá gravado, vocês revisitarem essas mulheres maravilhosas que passaram muitas por aqui. Muitas histórias lindas que tem. Com muitas histórias lindas. E que a gente vê que cada uma delas teve a sua superação baseada num querer muito forte. Algumas ainda, por mais que já tenham conseguido subir alguns degraus, elas ainda estão passando por esse processo. E todos nós passamos por esse processo. Nós nunca estamos nem prontos e nem no último degrau. Nós estamos sempre subindo. O que não pode faltar em nós é a vontade de subir e a vontade de ir em frente. Nem que em algum momento a gente dê uma pausa, né? Que às vezes a gente está subindo o degrau, dá uma pausa e continua. Esse degrau da pausa, ele só não pode ser o degrau daquele que é o do sucesso. Eu cheguei nesse degrau, agora estou bem, agora eu vou olhar lá para baixo. Não é. Ele foi só uma conquista a mais, agora você tem que ir em frente. E uma coisa também que me chama a atenção, para voltar ao tema da pergunta, foram várias, não vou aqui citar nomes, mas de várias cidades, de várias oportunidades empreendedoras diferentes, algumas que não tinham acesso aos números da empresa, mas cuidavam do financeiro, como é que pode, né? E de várias revoluções que foram feitas, mas todas elas através do querer. Eu posso e eu quero, e eu vou me mover adiante, e eu vou seguir nesse caminho. Então, essa é a principal questão. Ou seja, nós vemos aí hoje, mais uma vez, século XXI, a gente está falando de violência doméstica, a gente está falando de várias outras questões que ainda afligem, né, e nos ofendem enquanto sociedade, mas não ofende a gente ter que falar
dessa estupidez no mundo de hoje, né? Com tanto conhecimento, com tantas coisas, e a gente ainda vivenciar isso. Mas, enfim, a gente vê pessoas que conseguem sair desse quadro de opressão e conseguem vencer as suas dificuldades, fazendo um bolo, fazendo, sabe, se promovendo, trabalhando, buscando, e com muitas dificuldades, com filhos para criar, com pessoas doentes em casa, com várias outras, e estão aí, caramba, eu tenho muito orgulho de ser tolerado por elas, muitas das vezes, porque são exemplos de vitória. Mas ainda não cheguei aonde eu quero. Ok, mas você está no caminho. O que você não pode é parar. Muitas das vezes a gente para no caminho porque, às vezes, a gente não sabe para qual caminho vai. Né? Mas por que não sabe para qual caminho vai? Trazendo aí o aspecto da Alice, né? O que a gente tem no País das Maravilhas? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E tem algumas, assim como homens também, que estão no meio de uma jornada cansativa e sem saber para onde vão. Então, aí, esse é o degrau que você tem que parar para reavaliar. Para a bola e aí, para onde você vai. Recalcula a rota. Recalcula a rota, porque você pode, para qualquer coisa, a vida é sua. E muitas das vezes a gente esquece disso, né? Que a gente tem uma vida e que a gente é responsável por ela. E que, mesmo eu tendo mudado o meu negócio, não significa que foi um fracasso. Como você acabou de falar, você está recalculando a rota. Então, muitas das vezes também a pessoa para com aquele negócio, ela acha que ela não é capaz de abrir outro ou fazer uma outra coisa porque não foi bem sucedida ali. Olha, tem pessoas muito... que nessa caminhada a gente acaba... se aproximando muito dessas pessoas e vendo o quanto aquilo também nos toca o coração. Porque o fato de um negócio não ter sido bem sucedido, não ter gerado a receita ou o resultado imaginado, não quer dizer que você não vai continuar ou que você deva parar de empreender. Muito pelo contrário. A grande questão é, se você identificou nesse insucesso, qual foi o aprendizado? O que não pode deixar de existir é o aprendizado. Em cada volta que a vida nos obriga a dar, que faz com que você vá à frente, qual foi o aprendizado? Porque eu me lembro que tinha aquela música, né, e eu volta e meia recorro a ela, que é justamente aquela coisa do levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Só que tinha um pedaço antes da música, as pessoas esquecem, né? Até o antes ali da música, as pessoas... Que antes desse pedaço, vinha lá, reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Uau, ninguém lembra dessa parte. Essa parte aqui é mais importante, ou seja, aonde que você reconheceu a queda aqui? O que te derrubou? Será que é algo que vai fazer com que você caia novamente? Que vício, que problema, que desatenção que teve naquele momento que te levou a um quadro do qual você não gostaria de estar. Porque esse quadro, isso também é importante, gente. Esse quadro, esse local do desconforto, esse local onde nós não gostamos de estar e que volta e meia a gente se encontra, seja a dívida, seja um problema de relacionamento, seja lá o que for, ele é algo também provocado por nós. E nós negligenciamos isso. E a gente precisa também estar atento a isso, ao que nos leva a determinadas situações com as quais nós não gostaríamos de estar vivenciando novamente. E aí eu te pergunto, quais seriam, se você pudesse falar, as características básicas que uma pessoa precisa ter para empreender? Bom, uma coisa que é muito importante, identificar o que gosta de fazer. Não faz sentido você se sacrificar por algo que você não tem a menor afinidade, por algo que não toca seu coração. Acho que essa situação é a primeira coisa. Nós não empreendemos para nós. Eu sou muito feliz por amar o que eu faço, porque eu sei que tudo que eu falo, as distâncias que eu percorro, não importa. Todo esforço vale a pena, porque eu estou indo com o coração aberto para estar fazendo aquilo naquela comunidade, naquele espaço, com aquelas pessoas. O que eu vejo, quando a gente volta a esse sentido,
a gente vê que essas características empreendedoras, partindo desse princípio, elas se desdobram principalmente no planejamento. Você precisa planejar o que você quer. Você precisa ter em mente exatamente, porque no planejamento tem uma coisa muito interessante, né? Porque tem um planejamento orientado para resultados. Então, tem aquelas perguntas, as 7 perguntas que todo mundo deveria se fazer antes de fazer qualquer coisa. Né? Que são, podem anotar aí, depois a gente vai colocar aqui nos comentários, né? É isso aí. Os 4 Qs e um POC. A gente sempre fala, né? A gente já conversei com a Jaque várias vezes com relação a isso, que é principalmente quando você olha nesses 4 Qs, é o que você vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar. E também o POC, por que você vai fazer, onde você vai fazer e como você vai fazer. Se você responder essas 7 perguntas, você tem metade da coisa andada. Se você não consegue responder a essas perguntas, a coisa está complicada, porque você não sabe exatamente o que você quer. Mas dessas 7 perguntas, eu paro numa que para mim é a mais importante. É por que você vai fazer, ou quer fazer, ou está fazendo tal coisa. Se você não sabe o porquê, o que isso te traz, o que isso te renova, o que isso causa nas pessoas. Se você não sabe esse porquê, você está fazendo qualquer coisa de qualquer jeito. Ou seja, então por que você está fazendo? Porque provavelmente você está tendo qualquer resultado. E automaticamente vai vir a frustração e tudo mais. Sim, porque o pior, nós temos uma situação nossa, que quando a gente está fazendo por qualquer jeito, de qualquer jeito, a gente tem uma situação em que a ansiedade do mundo, a velocidade das mudanças do mundo, né, ela gera uma imensa ansiedade nas pessoas. E tem vários textos, artigos publicados com relação a isso, né, do ambiente VUCA e BANI. Mas o que eu gostaria de tratar aqui especificamente é que, como as coisas estão variando muito e mudando muito rápido, o que acontece conosco, de uma maneira geral, é que nós somos muito ansiosos. Nós não conseguimos ficar quietos 2 minutos sem olhar para o telefone. Nós não conseguimos, sem olhar, sem estar atento ao que está acontecendo, mas desfocado do que está sendo feito. Com certeza, a gente começa alguma coisa que não vai terminar. Poucas pessoas conheci ao longo da minha caminhada que tinham um foco direcionado, porque essa é mais uma competência, mais uma característica, tem um foco direcionado para resultado em cima daquilo que se busca, em cima daquilo que se quer. Então, provavelmente, quando você é extremamente ansioso com algo, dificilmente você vai conseguir terminar aquilo que você começou a fazer. Tem sempre uma cobrança, tem sempre uma oportunidade diferente, tem algo passando do seu lado e você não foca naquilo e você para. Isso aconteceu muito comigo e volta e meia, quando eu estou distraído, também acontece. E eu compartilhando com várias pessoas, com mulheres, homens, isso acontece com muitas pessoas. É aquela coisa, né, do falta acabativa. A gente precisa ter iniciativa, mas precisa terminar aquilo que começa. A gente precisa olhar para aquilo que começou e ver assim, caramba, eu fiz aquilo, agora eu vou para outro degrau, agora eu vou para outra coisa. Mesmo que não tenha o resultado pretendido. Mesmo que não tenha tido resultado, mas você fechou um ciclo. E é importante que a gente feche esse ciclo. E você percebe que nas mulheres isso é um pouco mais difícil, pelo fato delas estarem com a cabeça sempre pensando em 1 milhão de coisas, ou você vê que isso está meio que, no modo geral, eu posso dizer, e aí eu estaria sendo injusto, porque olha que coisa interessante que eu vou dizer agora, hein? A maior parte das pessoas que buscam consultorias hoje, o treinamento, são mulheres. E isso, há muitos anos eu venho observando, são as que mais buscam a graduação, pós-graduação, ou lá o que seja, muito mais que os homens. Isso é fato. E, por outro lado, o que eu posso dizer é o seguinte, tantas cobranças do universo feminino, né, que recaem sobre o universo feminino, de fato, isso gera uma ansiedade maior do que dos homens. Isso não tenho nem o que falar. Mas que, de uma maneira geral, vamos supor que os dois conseguissem estar na mesma vibração, fazendo as mesmas coisas, compartilhando o mesmo ambiente e buscando isso, essa ansiedade poderia ser igual para os dois. Porém, ela vai recair sempre mais, por todas as características, mas vai recair sempre mais para as mulheres. E é um motivo pelo qual muitas delas param pelo caminho.
não seguem em frente. Muitos homens não seguem em frente por outros motivos. Das mulheres eu percebo que tem muito essa questão dessa cobrança e dessa questão mesmo de estar fazendo o que é certo, o que é para ser feito e finalizar aquilo. E não dar ouvidos porque tem sempre aquela situação, né? Tem sempre aquelas pessoas que têm aquela mania de puxar o tapete emocional da gente, né? Não vai dar certo, não vai dar isso, aquilo, para com isso. E muitas das vezes são até outras mulheres falando para outras mulheres para parar. E isso me deixa muito triste. Porque ao invés de encorajar, ao invés de ir em frente, é mais uma para dizer assim, isso é assim mesmo, é a vida e tal. E não é para ser assim. Não é para ser assim. O outro lado ruim também que eu vejo, e que é importante a gente falar hoje, é a falta de sororidade, essa falta de cumplicidade, de respeito entre as próprias mulheres. Ou seja, uma achar que não deve apoiar a outra. E tem que apoiar. Tem que apoiar. Fui tentando recapitular aqui várias coisas. É realmente isso. Tem que apoiar, porque uma apoiando a outra, as duas crescem juntas. Eu falo geralmente isso aqui, até em sentido de concorrência mesmo, né? Não existe concorrência se você souber lidar com a pessoa e amanhã depois você está chamando ela para te ajudar porque você não está dando conta. Sim. Mas antes de a gente entrar numa coisa que a gente não quer que entre, não é uma questão de guerra dos sexos, né? Entrando mulheres. Mas o que é notório é respeitar esses espaços da mulher. É que esse espaço seja cada vez mais respeitado e trabalhado. Eu estava vendo nessa mesma exposição uma frase, um pensamento de uma... Acredito que ela seja escritora, eu não tenho muito da vida dela, mas estava lá uma frase que me chamou muita atenção do tão óbvio que ela é. Mas me chamou muita atenção esse pensamento, dizendo assim, mais da metade das pessoas do mundo são mulheres. A outra metade são seus filhos. Porque que justamente os filhos não respeitam as mães, né? Então, isso me incomodou muito, de tão óbvio que seja. Vou pedir para você falar agora como um homem, para os homens que não entendem muito essa demanda, essa coisa do universo feminino, do empreendedorismo feminino. Se você pudesse dar um recado para esses que ainda não conseguiram mergulhar e entender hoje como você entende, da forma que você entende, mas que eles possam entender pelo menos um pouco mais a importância que eles têm, o papel que eles podem fazer também, para que, assim como as mulheres cresçam, eles possam também ser coadjuvantes ali em ajudá-las a crescer, a buscar e, de repente, tirar um pouco mais desse peso. Claro que a gente vive numa sociedade que tudo é mulher, né? A gente já vem de anos e para mudar essa realidade é difícil, né? E as mulheres têm tentado cada vez mais buscar isso no decorrer do tempo, mas ainda por causa dessa barreira grande e muitas das vezes muitos homens não falarem sobre isso, o que você poderia falar nesse momento para que eles possam abrir mais a mente e abraçar da melhor forma, né? Acho que eu dei uma volta, mas deu pra entender. Não, mas eu entendi a história. A única coisa que me vem à cabeça vou dizer para os homens agora aqui é que sejam, de fato, homens. Homens que apoiem as suas mulheres, homens que reconheçam a importância delas na sua vida, na sua família, na sua existência, desde os primeiros passos, desde aquele momento em que você teve alguém para acalentar você e que essa mulher está ali precisando também do seu apoio, da sua... Não que ela precise... isso é o que eu quero dizer, né? A mulher não precisa de nenhum apoio, mas seria muito bom se ela pudesse contar com o seu também, com o seu reconhecimento, já que vocês dividem o mesmo espaço naquilo que se quer que seja um lar, que se quer que seja uma família, que se quer que seja um espaço que ele tenha que ser não igualitário, mas equitativo, assim dizendo. Cada um com as suas características, mas se apoiando de uma forma mútua e recíproca naquilo que cada um busca. Dizer que a diversão é bom para todo mundo, mas o espaço e o trabalho é para todos também. Tudo aquilo que se quer fazer juntos, eu conheci também muitos homens sócios de mulheres, que era só uma sociedade de papel, que não existia realmente aquela sociedade. E que depois a gente foi trabalhando e vendo o quanto que elas contribuíram na mudança significativa da empresa para muito melhor do que a gestão
solitária deles. Porém, o que eu vejo muitas das vezes é que as pessoas falam, isso não é papel do homem, mas é sim. É sim. E é cada vez mais do homem que seja íntegro e pleno. E fora que, para ela, diminui um peso, sabendo que ela tem ali um companheiro que vai estar ajudando. Sim, eu não tenho um rival, eu não tenho alguém que me ameaça. Aquela tensão. Eu não tenho alguém que seja contra mim. E, principalmente, infelizmente, ainda hoje, contra a minha existência. Olha que coisa louca. Né? Então, isso não importa, todos nós temos pontos de vista diferentes, e que bom. Todos nós temos percepções diferentes do mundo, tivemos criações diferentes, e que bom. Mas o que nós temos de convergência? O que nós temos que cada vez mais nos aproxima? Vamos olhar o que nos aproxima. E é legal falar isso, que muitas das vezes, num relacionamento, começa aquela questão da atração. Mas o que fica depois? O que foi conquistado depois disso? Né? Porque todo mundo fica velho, todo mundo, né, vai ter os seus problemas de saúde, vai ter isso, aquilo. E com quem você vai estar contando amanhã? Então, é bom você também, por isso que eu digo, é muito importante que você tenha o seu espaço, que você conquiste o seu lugar, você, mulher, e que você não abra mão desse espaço, que é seu, mas compartilhe-o. Uma palavra que você poderia definir mulheres. Agora é uma surpresa. Respira, bebe uma água. Cara, definir uma palavra, eu faço isso com todo mundo, né? Definir uma palavra. Agora é a tua vez, né? Eu tô aqui do outro lado. Pois é, porque quando eu vejo da mulher que seja o início de tudo, né? Quando tudo começa, eu digo que a mulher tem uma palavra que, para mim, ela é bíblica, ela é de tudo. Mulher é o lugar do sim. O problema hoje é porque a mulher tudo pode, mas eu quero que esse sim seja para ela também. Que esse sim seja de autorreconhecimento. E seja um sim de vitória. Sim, eu posso. E é essa questão desse sim do que eu quero. Desse sim, eu vou em frente, eu vou persistir. Eu consigo. Sim. Porque quando a gente começa, já que a gente ainda não sabe se vai conseguir ou não. A gente não sabe qual vai ser o sucesso daquilo ou não. Mas uma coisa que não pode ter dúvida é se você quer ou não. Porque quando você quer, dê o sim, né? Dê esse sim para o seu querer. Eu quero fazer isso. Mesmo que amanhã eu vá fazer outra coisa, mas tenha a oportunidade, crie essa oportunidade para você fazer o que você quer. Muito bom, Jorge. Estamos chegando ao final. Mas já? Agora que começando? Tem muito papo. Quem sabe no próximo momento você volta para falar um pouco mais. Eu duvido, quero me aturar de novo. Quem quiser já coloca aí nos comentários. E por favor, se inscreva no canal, comenta, compartilha, né? Ajuda o canal a crescer e para que outras pessoas venham receber desse conteúdo e que elas venham ser transformadas também. E vou aproveitar para a gente finalizar, né? A gente fala do grupo, né? Unanimes Play, que é o grupo das meninas. Aproveitar essa semana aí do empreendedorismo feminino. Não puderam vir todas do grupo, mas nós temos duas representantes do grupo aqui, que coincidentemente já fizeram podcast comigo. Então eu queria que elas viessem aqui rapidinho e deixassem um recado para as mulheres. Raira e Dani, por gentileza. Invadindo. E traz ali pra mim, traz essa caixinha aí, por favor, que tem uma surpresinha aí de uma que não pôde vir, mas trouxe um presente pra gente, que foi a Ana Paula. Aniversariante do dia. Depois corta essa parte. Aniversariante do dia. Vamos lá. Agora aqui o microfone é um pra cada um. Então, cada uma de um lado. Uma fica do lado do Jorge, uma fica do meu lado. E aí, falem aí, deixa o recadinho de vocês. Através do Jorge, da iniciativa do Jorge, ele criou o grupo. Através do grupo, eu descobri que o podcast era um sonho meu. E através dessas meninas aqui que juntas se alegraram comigo nesse momento de descoberta, né, nós estamos aqui hoje para homenagear todas as empreendedoras do Brasil. Então, elas vão deixar também uma palavra para vocês. Fique à vontade aí. Ai, meu Deus. Quem vai primeiro? Começa a Dani, claro.
Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está acompanhando a gente. Um prazer gigante estar aqui no nosso Vem com a Jaque, com a presença do nosso mestre. Nós somos as discípulas do Jorges. Jorgette. As Jorgettes. E é muito bom ter com quem contar, ter alguém que se lembre da força, do poder que nós temos e da influência que o nosso trabalho tem. O Jorge falou um pouco sobre a gente não empreende só pra gente, né? É muito sobre nós, sobre a nossa necessidade, sobre o nosso sonho, mas como isso reverbera em outras pessoas, repercute em outras pessoas. E com o nosso grupo, por exemplo, mais do que cada uma ter um incentivo, uma motivação, a gente é de fato um grupo. Então, toda vez que a gente faz um movimento, seja uma dupla, seja juntando um pequeno grupo, seja um encontro de todos nós, é algo muito grande. Não é uma conquista individual, não é uma realização individual. Então, poder estar do lado de mulheres tão incríveis e ser motivada, incentivada, impulsionada por uma pessoa tão especial quanto você, que trata a gente com tanto carinho e acredita na gente quando a gente mesmo não acredita, e sabe do quanto esse movimento é poderoso, não só individualmente, mas em grupo. Então, a mensagem que eu tenho para empreendedoras que nos apoiem é que acreditem no potencial de vocês e se unam, sim, com outras pessoas, com outras mulheres, com alguém que acredite em vocês, mesmo nos dias em que você não acredita, porque esses são os mais difíceis. Então, é pela gente, sim, mas também é por quem está ao nosso lado, por quem está junto com a gente e, às vezes, por pessoas que a gente nem imagina. Então, não é fácil, tem muita dificuldade por trás, mas vale cada perrengue. E só agradecer, Jorge, Jaque, todas as meninas e todo mundo que está acompanhando por aí. E tem o meu episódio aqui, gente, assistam. Quem não assistiu ainda. Dani é Sua Moda Sem Sua Medo. Moda Sem Medo. Da Dicas de Moda. Depois vocês vão lá no episódio dela. Vou botar aí na descrição. Procurem o meu episódio e pra quem ainda não assistiu, confere lá. Beijo. Agora você, Raira, O rapidinho. que eu falo depois da Dani? Tem que falar perto do gente? microfone. Não dá pra falar mais nada depois da É Dani. tudo improviso. Faço das minhas palavras as palavras da Dani, assino embaixo e não. Então, a Dani falou muito sobre essa questão da dificuldade e tal, e ter outras mulheres por perto é muito importante. E é legal que esse grupo fez a gente entender que a gente não tá sozinho, que todo mundo passa por um monte de perrengue nas suas próprias áreas e na família e em todos os lugares, e a gente vai se ajudando, se fortalecendo nas dificuldades uma das outras, a gente vai se ajustando e vai crescendo, e isso tem sido maravilhoso para todo mundo. E eu incentivo você, empreendedora, a encontrar um grupo, a encontrar pessoas, a se juntar com pessoas que possam te colocar para cima, assim como a gente conseguiu. Graças a Deus, graças ao Jorge. E a gente tá aí caminhando, porque tá sendo essencial pra gente, né? Como empreendedoras, ter umas às outras e ter essa pessoa. Falam umas às outras, esquece do Jorge, que ele é um menino. Mas é a cola que nos une. É a cola que une. E É o menino isso, que tá gente. sempre incentivando a mulherada em todo lugar que ele passa. Pois é. Gente, Estejam com pessoas. e pra finalizar, a gente tem aqui a Ana Paula, ela não pôde vir, Pois é, gente. mas ela mandou essas delícias eu tô tão lindas feliz. dela, gente. Eu vi a caixinha e pensei... Eu também vi, eu vi o adesivo, o AP, eu já sabia, né? Eu falei, Ana Paula não veio, mas trouxe. Olha isso pra vocês ficarem aí, ó, só na vontade que nós vamos nos deliciar. É Ana mais Paula uma Doces Caseiros. Ana Paula Doces Caseiros, a gente vai quer homenagear ela. Um beijo, Feliz Ana. aniversário, Feliz aniversário, que é o seu Ana. aniversário. O aniversário é seu e você mandou o bolo pra gente. não é? Verdade. Né? Então, assim, gente, também vou deixar o Instagram dela aí no final pra vocês buscarem encomendar com ela. O Bem Casado dela é o melhor do mundo, não tem cheiro de ovo, é perfeito, gente. Perfeito, bem Então, por recheado, favor, brownie. entre em contato com a Ana Paula, que ela vai deixar o seu evento mais doce ainda. Muito obrigada. Jorge, muito obrigada. Você quer deixar alguma palavra final? Só gratidão. Só gratidão. Lembrando sempre de pessoas que, assim, que estão por aí com todos esses movimentos. A gente sempre cita também a questão do Sebrae delas. É muito importante. A gente Um fala beijo, de pessoa
A gente fala de pessoas como a Renata Roque, como a gente fala também da Renata Bernardes, a Fernanda, a gente fala da Rosane, nossa querida Rosane aqui, Dani. A gente fala da Raíra, a gente fala, mas principalmente da Raíza lá também, de Itaperuna. Mas o que é muito importante, tantas mulheres que em vários lugares do estado do Rio de Janeiro fazem a diferença na vida de centenas e centenas de mulheres que já passaram por esse projeto, por esse programa, por essas consultorias e que saíram renovadas. Gente, o Sebrae delas é muito importante. Muito importante. O edital sempre sai no dia 8, geralmente no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e é divulgado nas redes, então ficar de olho, porque vale muito a pena. Não só pelo programa em si, mas pelas conexões, pelos contatos que se cria. Inclusive grupos como o nosso, né? Que algumas das conexões surgiram lá, alguns conhecimentos, alguns contatos. Então, o programa é muito rico e permite que a gente esteja em contato com outras empreendedoras também. Então é isso, gente. Também façam cursos no Sebrae, se aprimorem, façam novas conexões. E o Sebrae também tem muitos cursos gratuitos, então vale a pena. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por estar comigo até o final. Te agradeço por tudo e vem com a Jaque.